Bom dia a todos e a todas, aqui quem fala é o Arles. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula virtual sobre divisores de um número natural. Esperamos que ao fim desta aula você consiga compreender o significado de máximo divisor comum e que você consiga identificar o máximo divisor comum a dois ou mais números. Para atingir os objetivos propostos para a nossa aula, vamos analisar esse problema e a sua resolução. O problema diz o seguinte: as 3 classes de sexto ano de uma escola totalizam 64 estudantes. Desses, 24 são meninos e 40 são meninas. Grupos de trabalho só de meninos e só de meninas serão formados para estudar melhorias na comunidade escolar. No caso das meninas, quantos grupos podem ser formados e quantas meninas ficarão em cada grupo? Vamos analisar o que pode acontecer? Vamos lá? A tabela que aparece aí na telinha mostra as possibilidades de números de grupos e a quantidade de meninas por grupo, né? Então, se forem formados 2 grupos de meninas, por exemplo, cada grupo ficará com 20 meninas. E se forem formados 10 grupos, serão 4 meninas em cada grupo. Então, assim, percebam, né, que os números de meninas por grupo formam a sequência dos divisores de 40, que são 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40, né? Sendo o 1 o menor divisor possível e 40 o maior divisor possível do número 40, tá certo? E no caso dos meninos, como poderia ser feita a distribuição dos grupos? Vamos ver? Bom, nessa tabela a gente também consegue perceber que existem 8 possibilidades de formação de grupos, né? Começando por um grupo até 24 grupos, tá? Então, se a gente tivesse lá um grupo, teriam 24 meninos nesse grupo. Se a gente tivesse 24 grupos, teria um menino por grupo, tá? E essas quantidades de meninos por grupo formam também a sequência dos números divisores de 24, que no caso são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24, tá? Bom, mas e se a gente colocar aí uma restrição para a formação dos grupos? Vamos lá? Vamos pensar. Eu quero o mesmo número de meninas e de meninos por grupo, tá? E além disso, esse número deve ser o menor possível, tá? Ou seja, a gente tem que ter uma quantidade menor possível de grupos. Então, como que a gente pode gerar esses grupos? Como que a gente pode formar esses grupos? Vamos pensar? Bom, analisando um pouquinho essas 2 tabelas que foram colocadas, tanto a dos meninos quanto a das meninas, a gente consegue perceber que existem algumas semelhanças do tipo 1, 2, 4 e 8 são números que aparecem tanto dos meninos quanto na tabela das meninas, tá certo? E a gente consegue perceber também que 8 é o maior número que aparece em ambas as tabelas, tá certo? Esse número, né, o 8, é chamado de máximo divisor comum ou MDC de 24 e 40, né? Máximo ou maior divisor comum, tá? E como que a gente define esse máximo divisor comum, ou algumas pessoas também chamam de maior divisor comum? O máximo divisor comum de 2 ou mais números, né, desde que não sejam ambos nulos, é o maior número entre os divisores comuns aos 2, ou a mais que a gente esteja observando, tá certo? Chegamos ao fim de mais uma videoaula e esperamos que você tenha atingido todos os objetivos que foram propostos lá no início, tá? Se você ficou com alguma dúvida, utilize o fórum, poste lá sua dúvida, participe do fórum também compartilhando algumas estratégias de resolução de exercícios, tá? O fórum é uma ferramenta super importante de compartilhamento de ideias e de contato com os professores, tá certo? Um abraço e sigam nas próximas etapas da aula.